Alô, amigos, estamos aqui, Maurício Menezes, Rede Rádio Brasil Cidadão, estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aqui é o Templo da Natureza, uma obra que começou em 1820 e tanto, quando fizeram o primeiro projeto, construíram o lago, os antigos escravos, né, que construíram o lago. 1823, por aí. Estamos aqui nesse terceiro milênio, em 2025, para, nesse lugar, fazer o start, fazer o início das comemorações do 33º aniversário da obra da qualidade natural, que criou a pedagogia da sustentabilidade e que traz no seu interior a alfabetização comportamental. Essa qualidade natural traz no enredo, que é a Mãe Natureza, todos os componentes integrantes dessa alfabetização comportamental. Traz o sol, na figura de cliente cidadão, traz os peixes na captura das oportunidades, traz esse céu azul de brigadeiro nos indicadores chaves de performance e traz esse arco-íris que nele contém os 7 professores nas 7 cores da Escola de Cidadania, trazendo esse comportamento holístico dessas 7 macroações, todas têm que vir juntas, dentro de cada cidadão desse universo, que hoje é mais um planetão do que um cidadão, até porque a nossa grande cidade hoje é o universo. Com um apertar de uma tecla, nós viajamos pelo mundo inteiro, compramos, vendemos, nos educamos, não é? Nos aperfeiçoamos, melhoramos a nossa cultura. Então essa qualidade natural fez com que hoje eu viesse aqui ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro fazer a primeira gravação que integrará as comemorações do 33º aniversário da Rede Rádio Brasil Cidadão. Essa obra começou em 1992, na Rio Eco 92, e o 5º aniversário da Rádio Brasil Cidadão, que é comemorado no outro dia 7 de setembro, junto com o aniversário da Rede Rádio Brasil Cidadão, dessa obra da Idade de Cristo. Então, nesse primeiro evento de comemoração dessas datas tão importantes, nós resolvemos aqui, no Jardim Botânico, desse templo maravilhoso, desse local aqui fantástico, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Lá ao fundo está lá o Cristo Redentor, dá aqui um 360 graus. Resolvemos daqui fazer a gravação desse primeiro grande evento. E aí resolvemos o seguinte: como essa obra é uma obra de 33 anos, nós resolvemos ir lá para trás, ir lá para as origens. Em 1992, nós tivemos uma palestra do padre João Egg. O ser humano como expressão do trabalho é amar, pensar e criar. Isso deu um start violento no início dessa obra. E nessa mesma época, em setembro de 92, nós estávamos começando o grande programa de qualidade natural no Brasil. Foi até no governo Collor, que visava revolucionar a indústria. Os carros eram cacarecos e tudo mais. Então, em 92, veio para o Brasil a qualidade total. Foi uma coisa que nasceu no pós-guerra, nos Estados Unidos, depois foi levado para o Japão e houve uma transformação radical na indústria dos serviços japoneses por conta dessa qualidade total. Só que essa qualidade total, ela priorizava muito as pessoas, o desenvolvimento das pessoas, processos, controles, metas, né? E era o grande carro-chefe dessa qualidade total, até porque não existia concorrência naquela época. Você ficava numa fila de carro para comprar um ano, você ficava na fila do telefone 30 anos, então você tinha que produzir
era uma época de indústria, né? Você tinha que produzir, a economia era mais de indústria do que de serviço, você tinha que produzir os produtos com baixo custo, com pouco acidente, com pouca perda de mão de obra, com pouca perda de material. Então a qualidade total era muito importante nisso, né? Já que não havia concorrência. Depois, quando iniciou aí o final da década de 90, o início do terceiro milênio, a concorrência começou a vir pesada. Mas eu vou falar aqui na primeira fase desse trabalho, que foi essa fase do projeto Arco-Íris na Telerge, que era a fase de vir um pouco mais além do que a qualidade total. E foi a fase desse ambiente que começou em 92. Tivemos a palestra do Padre João Egg, em 92, que deu start nisso, e logo em seguida o início desse projeto Arco-Íris na Telerge, que rodou o Brasil inteiro. Então eu vou mostrar para vocês o que é rodar esse Brasil inteiro. Em 1994, eu estou aqui com as planilhas, em 1994, nós fizemos uma primeira apresentação na Telebahia, lá em Salvador. Nós fomos chamados para ir a Salvador para apresentar essa palestra. Fizemos uma apresentação para cerca de 200 pessoas no auditório da Telebahia. Foi um sucesso. Isso foi em 1994. Depois, em 1995, os funcionários da Telebahia vieram a Niterói, 40 pessoas vieram de Salvador até Niterói, Rio de Janeiro, para assistir o que era, na verdade, esse projeto Arco-Íris. Eles visitavam o prédio, tinham um teatro falando na ação dos 7 professores, entrava a bateria da escola de samba cantando samba desses 7 professores, e era uma festa total. Em 95, nós fizemos uma apresentação aos recursos humanos da Telerge, a todo o departamento de recursos humanos, inclusive com a presença de professores da Fundação Getúlio Vargas, exatamente, cerca de 80 pessoas. Ainda em 1995, nós fizemos uma apresentação em Campinas, na empresa Zetax, para cerca de diretores e gerentes gerais, 15 pessoas. Isso lá em Campinas, São Paulo. Ainda em 1995, nós fizemos uma apresentação do projeto Arco-Íris na UFRJ, a Faculdade de Ciência e Educação do Rio de Janeiro, aqui na URCA, com a professora Fanny Malin Tchaikovsky, com 30 alunas do curso de pós-graduação de Ciência e Educação da UFRJ. Em março de 96, nós fizemos uma apresentação na Universidade Estácio de Sá, com o professor Francisco Gomes de Matos, no auditório, também com o chanceler Nelson Meli Souza, que era o chanceler da Estácio, com 150 universitários no auditório, ali na Estácio, no Rio de Janeiro. Em março de 96, nós fizemos um encontro na Xerox do Brasil, com a presença do Carlos Salles, que foi presidente da Xerox durante 10 anos, a segunda Xerox mais forte do planeta Terra. Era mais forte até do que a do Japão. Carlos Salles foi presidente lá há 10 anos e nos ajudou muito a conceber esse trabalho. Em abril de 96, nós fizemos um encontro e apresentação ao presidente da Mangueira, ao Elmo, e mais 30 pessoas, inclusive as baianas, da ala das baianas, para que a Mangueira conhecesse o que era esse trabalho, para quem sabe botar na avenida o samba enredo do Cabeça de Obra. Infelizmente isso não andou, porque a Mangueira queria que nós bancássemos com o nosso dinheiro a produção daquele Carnaval da Mangueira. Em abril de 96, isso foi em abril de 96, ainda em 95, nós fizemos uma apresentação ao presidente da revista Decidir, ao professor Gomes de Matos e ao Geraldo Scaravantes. Estamos falando de um escritor, estamos falando de um dos maiores escritores do Brasil em administração, professor Gomes de Matos, e o Geraldo Scaravantes, que foi o pai da readministração. Em abril de 96, olha como tem coisa, hein? Nós fizemos uma apresentação na PUC, do Rio de Janeiro,
com a professora Maria Lúcia Gomes de Matos, para a sua turma de pós-graduação, com 30 universitários. E o Nelson Janot Marinho, que era o vice-reitor, também estava presente. Em maio de 96, nós fizemos uma apresentação na Copel. Copel é a Companhia de Eletricidade do Paraná. Fizemos essa apresentação em Curitiba para 300 pessoas no auditório. Em agosto de 96, nós fizemos a apresentação na Fundação Getúlio Vargas, com a apresentação da Silvia Vergara, que era diretora da FGV, com cerca de 60 pessoas no auditório da FGV. Em setembro de 96, é o mosquito aqui do Jardim Botânico. Em setembro de 96, nós fizemos uma apresentação no primeiro Copa Jog, que foi o Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade. Foi em Belo Horizonte, foi no Hotel Ouro Minas, em setembro de 96, com 600 pessoas. O auditório tinha gente até sentado no chão, uma coisa maravilhosa. Em outubro de 96, nós fizemos uma apresentação para os professores de pós-graduação da UFRJ, Mário Petgold e Miriam Rajagablia, com mais cerca de 15 pessoas também da UFRJ. Em outubro de 96, nós fizemos a apresentação na BRH Rio, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, no auditório do Jornal Dia, no centro da cidade, com 200 pessoas presentes. Em outubro de 96 também, nós recebemos a visita em Niterói de 30 funcionários da Acesita, que fica lá em Timóteo, Minas Gerais. Foram 10 horas de viagem de ônibus deles até Niterói, que foram as 30 pessoas que foram premiadas na Acesita, que já era uma empresa privada. Foram as 30 pessoas privadas como os melhores funcionários do ano. Vieram conhecer esse trabalho em Niterói. Ainda em 96, em novembro, nós fizemos uma apresentação para o prefeito eleito de Campos, Antoni Garotinho, que depois se tornou governador do estado do Rio de Janeiro, que ele foi ao prédio de Campos, lá em Campos, para conhecer o projeto Arco-Íris, para levar todos aqueles conceitos para a administração da Prefeitura Municipal de Campos. Pena que 2, 3 meses depois, ele saiu candidato e foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro. Em novembro de 96, nós tivemos a presença ilustre do vice-prefeito Volney de Andrade de Niterói, que nos convidou a ir à prefeitura para fazer essa apresentação lá para diversos diretores da prefeitura de Niterói. Em novembro de 96, nós fizemos a apresentação ao vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, professor Ronaldo Pimenta de Carvalho. Também com a equipe pedagógica dele, eram quase 40 pessoas no auditório lá da Federação Nacional das Escolas Particulares. Em dezembro de 96, nós fizemos a segunda apresentação ao outro grupo da Acesita, que também quis ir de novo a Niterói no ano seguinte. Foram 28 pessoas que vieram conhecer, os premiados do ano seguinte da Acesita, que foram conhecer o projeto Arco-Íris. Eu só falei aqui em 20 ocorrências ao longo de 93 até 96 do início desse trabalho. Nós tivemos no Congresso Pan-Americano do Copa Jog em 96 e em 95. E em 96 nós voltamos lá de novo nesse congresso com estandes, inclusive na época já da consultoria da PAI, que era a consultoria que nós montamos para tocar esse assunto, e o nosso estande foi muito frequentado durante todo o Copa Jog do ano de 96, melhor dizendo. Tivemos muito mais presenças, andamos muito mais pelo Brasil. Eu só resolvi
selecionar esses 20, que foram muito significativos, para mostrar para vocês que esse trabalho é um trabalho que nunca foi concebido só por Maurício Martins Menezes, muito ao contrário. Isso aqui foi no ambiente da Telerge, onde nós envolvemos mais de 4.000 empregados trabalhando nesse assunto ao longo de quase 7 anos. Chegamos às escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro, chegamos diretamente a 50.000 alunos que foram assistir isso. Todas as sextas-feiras recebiam 100 alunos, e isso, depois a fita de vídeo era levada para as escolas. No final foram mais de 500.000 alunos que ao longo de 6 anos acompanharam esse trabalho embrionário, que era o trabalho do Projeto Arco-Íris. Depois tivemos a Caravela Hunter na Embratel durante 6 anos, foi a fase 2, a fase da competitividade, a fase de pescar o peixe, a pesca viva. E depois desses 13 anos de trabalho nessas incubadoras Telerge e Embratel, nós criamos o Instituto PAI para dar sequência à construção de uma pedagogia. Essa obra de 33 anos vai ter aniversário agora em setembro. Nós estamos aqui fazendo as primeiras gravações e mostrando para vocês que essa é uma obra de milhares de pessoas e que hoje está sendo levada para o planeta inteiro, através do nosso livro Pedagogia da Sustentabilidade, através do nosso livro Os 74 Papéis da Vida, que nós já estamos levando às 145 maiores universidades do planeta, em 20 países, em 22 países, em inglês esses livros, e também em e-book, e também para as 297 maiores secretarias de educação do Brasil, nos 297 maiores municípios, todos com mais de 100.000 habitantes. O trabalho continua. Isso aqui é somente um recorte, um corte do iniciozinho dessa obra de 93 até 96. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Acompanha aí, obrigado. Direto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, apresentando a qualidade natural, com o enredo da Mãe Natureza, onde o cliente é o sol e o cidadão, onde os peixes são as oportunidades, onde o caminho de luz é o arco-íris para fazer nascer esse novo cidadão, com esse comportamento holístico, e o céu tem que ser azul, céu de brigadeiro sem nuvem, para que todos os indicadores-chave de performance sejam atingidos. E mais, a árvore organizacional não é aquela pirâmide burra, é árvore de verdade. Na raiz, lá embaixo, está o CEO, estão os diretores, o tronco, estão todos os níveis hierárquicos, e lá na copa das árvores estão as pessoas que estão encantando esse sol, cliente cidadão, e dando os frutos, que é a captura das oportunidades, é a pesca viva. Ali está o lago com os peixes, para que haja uma verdadeira vitória no mundo educacional, organizacional e empresarial, governamental. É para você, é por você. Começaram as comemorações. Parabéns para você. 33 anos de obra da Rede Rádio Brasil Estadão, 5 anos de obra da Rádio Brasil Estadão. Obrigado, um abraço.